à base de cannabis. Em dezembro, a Anvisa autorizou a produção e a venda de medicamentos à base de cannabis, mas não autorizou o cultivo nem a importação da planta in natura. Os laboratórios terão de comprar no exterior matéria-prima semi-elaborada. Mas o assunto não está esgotado. Uma comissão especial da Câmara analisa o tema e o relator, deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, anunciou que a comissão vai tratar do plantio da cannabis para fins medicinais. Além disso, parlamentares da Comissão de Agricultura iniciaram o debate sobre o cultivo da cannabis para a produção de papel, tecidos e até alimentos. No debate de hoje, eu recebo o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a professora da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o jornalista da Rádio Câmara, Cláudio Ferreira. Professora, ministro, Claudinho, meu colega, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo aqui mostrando os dados da Anvisa. Segundo a Anvisa, os principais laudos médicos que chegam à agência em busca de autorização para a compra de remédios à base de canabidiol são epilepsia, autismo, dor crônica, doença de Parkinson e transtornos ansiosos. E aí eu tenho aqui um gráfico que mostra, a partir de 2005, quando a Anvisa começou a autorizar a importação de medicamentos à base de CBD, o crescimento começou em 2015, com 902 autorizações de importação. Esses números são cumulativos e a gente chegou ao terceiro trimestre de 2019, a Anvisa não fechou ainda os dados de 2019, o ano completo, com quase 13 mil autorizações de importações. Eu começo o nosso debate, ministro, pelo senhor. A Anvisa aprovou a regulamentação em dezembro e a expectativa é que em março as normas já estejam todas acertadas para que tudo possa começar a acontecer. Como o senhor avalia a forma como a Anvisa autorizou? Autorizou a importação de matéria-prima semi-elaborada para a produção de medicamentos, mas não autorizou o plantio da cannabis sativa. Olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ver é do que nós estamos tratando, né? Nós estamos tratando da maconha, né, que é com o nome sofisticado de cannabis, é a maconha. Né? É uma planta que tem 480 substâncias dentro dela. Né? Pode ter uma ou duas que tem algum efeito medicinal. As outras 478 causam danos permanentes às pessoas. Né? O usuário de maconha tem muita frequência, desencadeia esquizofrenia, psicoses, retardo mental, né, com o tempo. As pessoas são as pessoas que têm os piores desempenhos no local de trabalho, nas provas de vestibular. Isso vai causando um dano. A maconha talvez seja das drogas a que atinge mais áreas do cérebro e cause mais danos a longo prazo. Isso não sou eu que diz, são o Dr. Valentim Gentil Filho, que é um dos grandes psiquiatras e maior especialista nosso em esquizofrenia, diz isso. Ela é a única droga que desencadeia psicoses em grande escala. Né? Então ela não é um remédio, veio a cannabis, que bom, vamos fazer o remedinho da cannabis. Não, a maconha, ela é uma droga que causa danos irreversíveis para boa parte da juventude. Eu conheço casos, tenho casos na família, pessoas que eram brilhantes e que de repente ficaram pessoas completamente dependentes para tudo. Então, aí vê na televisão, na TV Câmara e outros lugares que é remédio. A cannabis é remédio, não tem problema, tu pode fumar. Né? E aí o menino vai criando dependência, vai desencadeando. 50% dos jovens entre 14 e 18 anos que fumam, eu vou falar só baseado em evidências científicas aqui, que fumam a maconha, ficam dependentes. Se eles fumarem pelo menos uma vez por semana, ficam dependentes para o resto da vida. Então, eu acho que nós estamos tratando um assunto gravíssimo e tratado como se fosse uma coisa, vamos plantar, vai ser um commodity, vai ser um remédio. E fazendo uma confusão proposital entre canabidiol, cannabis e maconha. O cannabis é a maconha. O canabidiol é uma das 480 moléculas que pode ter efeito de uma doença, e doenças raras. Porque nas outras ele não tem, os remédios que existem são superiores ao canabidiol. Então, nós estamos falando aqui de evidências, qualquer um pode consultar o PubMed. O PubMed é onde tem todas as pesquisas mais importantes do mundo, tem 21 mil pesquisas publicadas sobre maconha.
no PubMed, vocês podem ver que não tem nenhum artigo falando que não, é a solução. Estão dizendo que maconha cura câncer e tal. Por quê? Porque atrás disso tem um lobby econômico poderosíssimo. Vamos chegar né? no lobby daqui a pouco. Eu quero discutir isso depois com profundidade. Quando a gente for falar em commodities. Então, nós estamos tratando um assunto gravíssimo aqui, que não pode ser tratado de maneira superficial. Professor, eu gostaria de ouvi-la em relação ao que foi regulamentado pela Anvisa e vou colocar logo uma observação que chegou aqui de Márcio José, ele é de Louveira, São Paulo. Ele diz o seguinte, ele pergunta, até onde o preconceito com a droga é o maior empecilho a desenvolver o canabidiol nacional? Não há uma incoerência ideológica nisso que prejudica os pacientes? Por favor. Bom, boa noite a todos e a todas. Bom, acho que os dados que você apresentou, Maristela, sobre os pedidos junto à Anvisa, demonstra que a sociedade está mais avançada do que o próprio Estado. Né? Então, assim, a sociedade vem reconhecendo que os seus filhos, os seus familiares melhoram por determinada doença que eles tenham com o uso da cannabis e que, portanto, o aumento foi exponencial. Então, assim, enquanto a gente não reconhecer que a cannabis tem, sim, os seus efeitos terapêuticos comprovados, né? Não sou eu que estou dizendo, e o ministro diz, né, dos dados, das evidências, assim, a gente pode olhar, assim, as evidências estão bastante consistentes com relação ao uso terapêutico da cannabis para exatamente aqueles problemas que você apresentou. Epilepsia refratária, que é aquela epilepsia que tem dificuldade para a pessoa melhorar, autismo vem tendo um efeito bastante importante, sendo relatado inclusive por pesquisadores brasileiros, dor crônica, enfim. Então, assim, a sociedade reconheceu que a cannabis melhora a vida dessas pessoas e da família como um todo, e o Estado vem, não o Estado de uma maneira geral, mas assim, alguns representantes do Estado vêm ainda com dificuldade de reconhecer uma coisa que está sendo amplamente utilizada no mundo. Então, assim, mais uma vez, a gente fica atrasado numa matéria em que beneficia a saúde das pessoas. Então, assim, e quando a gente fala que beneficia a saúde das pessoas, a gente reconhece sim que a cannabis tem o seu uso terapêutico, tem o uso com relação ao uso recreativo, que não é o tema desse debate. Né? Acho que é legal destacar, a gente poderia falar disso, mas eu não vou me ater a isso, eu vou discutir o que é o tema do debate de hoje, que é uma questão que é indiscutível, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista da saúde, que são os benefícios oriundos do uso da cannabis. Não é qualquer uso, não é de uma maneira indiscriminada, tem sim uma aplicabilidade, tem sim um direcionamento desse uso e não é dessa maneira jocosa, vamos fumar maconha porque maconha é terapêutica. A Anvisa não autorizou, inclusive, esse uso, exato, né, como exato. Fumo, né? A Anvisa acertou óleo, na sua medida. Não é isso? Uhum. A Anvisa acertou, acho que por um cenário desfavorável, como a gente vem vivendo, em que a desinformação sobre o tema é o que domina, infelizmente, ou seja, o Estado, mais uma vez, erra, porque ele deveria informar as pessoas de uma maneira correta com relação a esse assunto e não amedrontar e dizer que as pessoas fumam maconha achando que é terapêutico, não é nada disso. O Estado tem a responsabilidade por informar de uma maneira correta quais são os benefícios desta planta com relação a diferentes doenças e qual que é o risco com relação ao uso que não é o uso terapêutico. Então, a Anvisa acertou nessa medida, a Anvisa foi bastante pioneira, repito, num cenário desfavorável. Há que se melhorar muito, eu acho que essa comissão parlamentar que foi instaurada para discutir isso é também mais um acerto do nosso parlamento. Enfim, então assim, a gente tem um obscurantismo que domina determinada parte do debate, mas por outro lado a gente tem muitos avanços, inclusive da casa responsável, que é a Casa Legislativa. Claudinho, vou chamar o Gustavo para participar da nossa conversa. Claro. Né? Eu vou chamar para participar da nossa conversa o Gustavo de Lima Brito. Ele mora no Rio Grande do Norte, em Natal, e é pai do João Pedro Silva Brito, que é uma criança de quase 4 anos, faz 4 anos mês que vem, e que faz uso de CBD. Oi, Gustavo, você nos ouve? Olá, Maristela. Ouço muito bem. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Claudinho, você quer conversar? Gustavo, o que a gente queria saber era da sua experiência. Enfim, falar assim, resumidamente sobre qual é esse problema de saúde do seu filho e como você chegou até o canabidiol como uma possível solução para as manifestações dessa doença. Perfeito. Primeiramente, uma boa noite, Maristela, Cláudio, saudar o ministro e a professora Andréa.
Em junho de 2017, nós aplicamos uma vacina no meu filho, normalmente, como qualquer outra criança, e ele, por ocasião dessa vacina, ele manifestou uma doença autoimune chamada Síndrome de Aicardi-Goutieres, tipo 2. É uma doença subaguda que fez com que meu filho perdesse o tato, perdesse o controle do pescoço, do tronco, enfim. Foi cruel, foi muito pesado, porque até 1 ano e 3 meses ele era normal, andava, falava, tinha um desenvolvimento pleno. Com o diagnóstico, o neurologista, se tornou um amigo nosso, muito atencioso, ele fez questão de frisar que a doença dele, por se tratar de uma doença rara, não tem uma medicação aplicável. E eu, na qualidade de pai, né, não vou jamais desistir do meu filho. Iniciei uma busca incessante por terapias, fisioterapias, ecoterapia, terapia ocupacional, uma série de caminhos para minimizar os efeitos da doença. E em dezembro eu conheci a aplicação da cannabis medicinal, que para mim era desconhecida. Conversei com o neuro, ele fez umas pesquisas, achou interessante e prescreveu o CBD isolado para João Pedro, por ocasião da imaturidade cerebral que ele tem, né, dada a idade dele. Com essa prescrição, um laboratório nos procurou, foi feita a minha habilitação na Anvisa e o laboratório fez essa parte de despachantes, né, e promoveu a importação. Custou R$ 1.800, 3 bisnagas. Iniciamos a aplicação em maio. Gustavo, duram quanto tempo? Esses R$ 1.800 cobrem quanto tempo de tratamento? Elas deveriam durar 2 meses, né? Só que nós reduzimos a aplicação só para o período noturno de João Pedro. E elas terminaram durando mais, estão durando bem, a gente já está no finalzinho da 3ª. Então duraram bem mais, né? E que resultados você tem visto, assim? Sim, e resultados. A fisioterapeuta do meu filho, com 2 meses, percebeu muito mais ágil, meu filho muito mais esperto, vamos dizer, e com a melhor mobilidade. Junto com as outras terapias, obviamente, mas a cannabis foi decisiva. Isso eu posso afiançar com certeza. E o mundo se abriu. Isso é só um detalhe. Existem várias outras pessoas em Natal que fazem uso, que eu conheci, e que têm melhoras significativas. É uma questão de saúde pública que deve ajudar, inclusive, ao Estado. O meu dever de justiça é prestar esse depoimento, porque, graças a Deus, eu tenho condição de importar. E quem não tem? Né? Aquela velha história. Gustavo, vamos conversar um pouquinho com o pessoal, porque você deu muitas informações para a gente. Você falou de custo, você falou de saúde pública, você falou na mudança da qualidade de vida do seu filho e, consequentemente, da sua família. Então, a gente vai ouvir agora o pessoal que está no estúdio em relação a esses pontos. Pode ir. Pois é, ministro, a gente acompanha muitos debates aqui na Câmara sobre doenças raras. E uma coisa que eles sempre reclamam é isso, como nós somos numericamente poucos, né, como doença rara é rara, não acomete a população em geral, eles acabam se sentindo prejudicados, porque assim, tem menos pesquisa, tem menos remédio, tem menos assistência. Então, assim, mesmo sendo numericamente poucos, o senhor não acha que, enfim, já justificaria as pesquisas continuarem, o Estado ter pelo menos uma preocupação para poder ver em que casos o canabidiol poderia ser benéfico, mesmo correspondendo sim, a essa parte ínfima, como o senhor falou, das substâncias derivadas da maconha? O que nós estamos discutindo aqui não é se o canabidiol faz efeito ou não. O canabidiol, aparentemente, para síndromes raras, como é o caso do Gustavo, eu quero te dizer, Gustavo, que eu sou solidário contigo, nós não temos nenhuma diferença nessa preocupação aí. Eu acho que as crianças todas que têm síndromes raras, por serem raras, não são muitas crianças, elas devem ter acesso à molécula do canabidiol. É uma coisa. E outra coisa é querer enfiar óleo de maconha nas crianças e fazer o consumo de maconha. E dizer que maconha é remédio, que tem uso medicinal, agora é tudo medicinal e tal.
e fazer com que outros jovens, inclusive que têm síndromes que não têm resposta ao canabidiol, porque tem também, tem uns que têm resposta, outros não têm. A maioria, 98% dos tipos de epilepsia, o canabidiol não tem efeito maior do que os remédios que existem, né? Ele tem algumas síndromes mais raras, que é o caso do filho do Gustavo. Então nós temos que garantir que o Sistema Único de Saúde garanta gratuitamente medicamentos. O Sistema Único de Saúde garante gratuitamente medicamentos muito mais caros que o canabidiol. Eu fui secretário de saúde, eu sou médico, fui secretário há 8 anos, eu cansei de assinar autorização de remédios que custavam milhares de reais, que duravam um mês o tratamento. Quer dizer, isso aí não é uma... tem que garantir o tratamento para o filho do Gustavo, tá? Então vamos partir desse princípio aqui, que ninguém tá querendo prejudicar o filho do Gustavo. O que eu estou dizendo é que com essa... se escondendo atrás dos pais angustiados com o problema dos seus filhos, tem todo um lobby para fazer com que a maconha seja usada como medicamento, o óleo da maconha, fumar maconha, né, e disseminar o consumo, fazer plantio de maconha em grande escala, né, isso vai aumentar o número de pessoas com problema com transtorno mental, e graves transtornos mentais, entendeu? Tão graves quanto essa síndrome do filho do Gustavo, e que não vão ter mais cura, né, e que não existe remédio para isso. Todas as substâncias da natureza têm moléculas que podem fazer bem e fazer mal, né? A morfina vem do ópio. Né? Eu tinha anotado vem do ópio. A morfina vem do ópio. Então, mas como é que ninguém manda um doente no hospital fumar ópio? As pessoas, ou fazer óleo de ópio para um paciente no hospital. Se separa a molécula, hoje a morfina já é totalmente sintética. O canabidiol, antes do segundo semestre, já vai ter sintético. Aqui no Brasil, o primeiro lugar que vai produzir aqui no Brasil, já está em fases já adiantadas de teste. Então, só para deixar claro isso aqui, nós não estamos querendo prejudicar nenhuma criança que precise do canabidiol, se for realmente indicado para aquele caso. Agora, não dá para, por causa de 2%, 3% das crianças que têm epilepsia, generalizar o consumo de maconha, o uso de maconha como se fosse uma coisa boa no Brasil. Mas o caso da morfina não seria um caso de um exemplo de sucesso, por exemplo, que aqui conseguiu se separar o consumo da morfina do consumo do ópio? Não, mas isso porque é proibido. Porque é proibido o consumo do ópio. Mas, né? Mas assim, não seria proibido. A cocaína também tem substâncias medicinais, inclusive anestésicos. Que se separa e se usa molécula. O veneno da jararaca também tem substâncias que são médicas. O remédio para pressão alta mais usado é do veneno da jararaca, uma molécula, a braticinina. Ninguém propõe picada de jararaca, criar jararaca em casa para tratar pressão alta. Eu acho que essa é a confusão proposital que está se fazendo no Brasil, juntando essa coisa de canabidiol, confundindo com cannabis, óleo de cannabis, é tudo medicinal, não sei o quê, para poder implantar a liberação da maconha no Brasil. É isso que está em jogo aqui. Ministro. Com grandes empresas canadenses, grandes empresas americanas e grandes empresas brasileiras já criando carteira para investimento, para ganhar dinheiro em cima. Estão nem aí preocupados com a saúde do filho do Gustavo, estão preocupados em ganhar dinheiro. Ministro. Em ganhar dinheiro com a dependência química, com a doença dos outros. Eu acho que nós temos uma oportunidade, então, já que estamos com uma pesquisadora aqui, de contribuir para acabar com essas dúvidas, né? Existe uma preocupação aqui, os nossos participantes, os nossos internautas, eles estão muito preocupados com isso. Se quem usa CBD fica viciado, como quem fuma maconha. Não fica viciado, CBD não vicia. Como quem fuma maconha, então a primeira dúvida já está respondida, né? E pergunta-se também sobre qual é o peso das indústrias farmacêuticas, mas no sentido contrário do que o ministro está falando. As indústrias farmacêuticas que dificultam a liberação da cannabis como remédio. O CBD da planta pode substituir centenas de medicamentos, no mínimo sem efeitos colaterais indesejados, é o que diz Isabela Machado, de Arraial do Cabo, Minas Gerais. Então, eu gostaria que a senhora explicasse, tentasse dirimir essa dúvida, qual é a diferença efetivamente entre o que foi autorizado pela Anvisa e o que o consumo da maconha, da cannabis como droga, como entorpecente? Assim, eu acho que nessa colocação do ministro, assim, eu fico triste, eu fico decepcionado, eu acho lamentável que a gente tenha que defender o óbvio, defender o que a gente observa na clínica, o que as evidências científicas, que o mundo vem demonstrando,
Então, acho muito triste que a gente tenha ainda que discutir, tenha que defender que nós que trabalhamos com esse tema, a gente quer a melhora da saúde das pessoas. Então, assim, me parece muito ruim quando o ministro coloca esse posicionamento de que tem um lobby, uma coisa meio persecutória, de que a gente trabalha porque a gente vai enriquecer, porque tem... Quer dizer, é como se o que a gente, então, trabalhasse, pesquisasse e defendesse, que é melhorar a vida das pessoas, né? Eu sou uma pesquisadora que foi a primeira professora autorizada no país a importar o canabidiol para fins de pesquisa. Eu trabalho com canabidiol numa pesquisa no ensaio clínico, registrado pela Anvisa, por todos os registros possíveis. Eu demorei 3 anos para importar, para conseguir essa autorização, para tratar as pessoas que têm dependência de crack. Então, assim, imagine eu, que sou uma pesquisadora, que trabalho com isso, dediquei a minha vida a trabalhar com isso, dedico a minha vida, tem um lobby atrás, ou enfim, é muito ruim isso desinforma, isso não ajuda a sociedade, não ajuda o Gustavo, que tem o filho dele que precisa disso, do medicamento, quer dizer, então assim, eu acho que o que é importante nisso tudo? O importante é a gente informar a população de uma maneira correta, de uma maneira clara, e não ficar o tempo todo jogando com isso, quer dizer, nós trabalhamos porque... queremos, então, que o medicamento seja autorizado, queremos a produção nacional, sim, do medicamento, queremos que seja possível plantar um medicamento no nosso país e que a Comissão Parlamentar vai avançar nesse debate. Por quê? Porque nós temos as melhores condições no nosso país para fazer isso, e isso, em outras palavras, como o próprio Gustavo trouxe, vai baratear. Esse era o ponto que eu queria tocar, professora, porque a forma como a Anvisa autorizou, vem o produto já semi-industrializado, semi-elaborado. Até que ponto isso tem um impacto? Não vai ter um impacto esperado no custo, que seria o barateamento, e até que ponto isso inviabiliza, por exemplo, as cooperativas que hoje produzem o CBD e a própria proibição pela Anvisa de que farmácias de manipulação lidem com a substância. Só para você ter uma ideia, Maristela, hoje no país, esse é o dado que eu recebi dos colegas da Reforma, que é um grupo de juristas, de advogados que trabalham com a concessão de habeas corpus para as pessoas como o Gustavo poderem plantar a cannabis para fins medicinais. A gente tem autorizado no país, esse dado não está atualizado, mas é o que eu consegui obter, 58 autorizações, 58 habeas corpus autorizando, então, 58 famílias a produzir um medicamento para tratar problemas como o filho do Gustavo. Então, assim, nós temos isso acontecendo. Né? Essa decisão da Anvisa, embora seja uma decisão que, como eu disse, foi um avanço, né, porém com muitas restrições. Por quê? Porque um dos problemas é justamente esse. A gente não vai favorecer com que o Sistema Único de Saúde, como o ministro colocou, seja capaz de fornecer o medicamento, porque ele vai ser muito caro. E é um medicamento que a gente, repito, teria plenas condições de plantar, de fazer no nosso país. Né? O Gustavo está concordando comigo ali, porque ele faz isso, e 58 famílias fazem isso também. Então, nós estamos falando de um medicamento em que a gente poderia, sim, ter um controle de quem que pode, né, assim, enfim, da produção, para que não seja desviado para outros fins, como o ministro teme. Enfim, então, eu acho que a discussão ela tem que ser muito clara, tem que ser muito responsável e tem que informar a população. E não trazer esse temor de que trabalhamos para que por lobby da maconha, etc. Isso é ruim, isso não favorece, é um desserviço para a população e para as pessoas que precisam do medicamento. Eu queria só chamar o Gustavo, porque me deu uma curiosidade seguinte. Gustavo, essa polêmica, como quando você começou a usar o canabidiol com seu filho? Claro, a gente tem toda essa carga de informação e até tem uma carga moral em relação à maconha, uma carga de conhecimento de pessoas que a gente conhece, como o ministro falou, pessoas cujas famílias foram destruídas pela maconha. Quando você começou, teve essa oportunidade de usar o canabidiol, como é que você levou isso? Eu vou usar maconha com meu filho, vou usar um subproduto da maconha. Onde você foi buscar informação para poder, enfim, tirar suas dúvidas? Que temores você teve na hora que você decidiu usar o canabidiol? Cláudio, muito obrigado pela pergunta. Primeiro eu tenho que registrar que eu venho de uma família altamente conservadora, né? E que no momento em que eu encontrei esse caminho, essa possibilidade, todos concordaram. Quando a gente tem algum parente doente, o receio de se tratar de uma droga, de ser algo proibido, vai embora.
A gente quer ver a cura da pessoa, certo? O que foi que eu fiz? Eu procurei pesquisar e eu tenho uma amizade muito grande com o neuropediatra do meu filho, que também entrou de cabeça e resolveu pesquisar o tema. Nesse sentido, eu só tive apoio. E até hoje, graças a Deus, sou chamado para dar depoimentos lá em Natal e presto essa informação porque é importante demais, Cláudio. Ninguém se opôs ao uso da maconha na minha casa. Meu pai tem 91 anos e quando eu disse, papai, se João Pedro andar, se ele ficar bom, disse, meu filho, eu não tenho o menor problema, que use e que ele fique bem. O que eu só advogo é que a situação hoje é muito difícil, não tem informação. O maior problema, como a professora bem frisou, é a falta de estudo. O Brasil não há quem difunda de uma melhor maneira todos os dados ou uma compilação dos ensaios clínicos já realizados sobre a maconha. Eu tive acesso, graças a Deus, mas eu procuro compartilhar essas informações. Então, medo, receio ou qualquer tipo de problema por utilizar uma droga ou um remédio. A maconha vai fazer mal do mesmo jeito que uma aspirina pode fazer mal para quem tomar sem precisar. Então, isso é fato. Eu só tive apoio até o presente momento, graças a Deus, e espero que assim continue. Gustavo. Só um detalhe, para frisar, Maristela, me permita, é que eu entendo o cultivo associativo um caminho interessantíssimo, dado o que acontece na Paraíba, que a ONG Abrace conseguiu essa autorização e tem realizado um trabalho brilhante para talvez impedir esse problema que o ministro teme, que as demais pessoas temem, que é a difusão da droga de modo desenfreado. Gustavo, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco nesse debate. Muitíssimo obrigada. Eu vi umas imagens do João Pedro, ele é lindo. Desejo tudo de bom, tudo de melhor para vocês e para ele. Muito obrigada. Muito obrigado. Ele puxou a mãe, por isso que ele é lindo. Tá joia. Ministro, o senhor falou aqui sobre a questão do SUS fornecer, né? Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já se discute a obrigatoriedade de o Estado de São Paulo fornecer medicamentos à base de CBD, que são muito caros, como a gente viu no depoimento. CBD é o canabidiol, não é o cannabis. Não, CBD, é o que foi aprovado pela Anvisa. Claro. O que foi aprovado pela Anvisa. Para as pessoas que não têm condições, como o Gustavo felizmente teve, de pagar R$ 1.800 num remédio. Sim. Então, esse é um assunto que com certeza vai parar no judiciário e vai ser mais um tema de judicialização da saúde. O governo está preparado para isso? Eu cansei de lidar muito como secretário de saúde com a judicialização. Inclusive, eu fui presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e nós trouxemos essa pauta para um debate nacional. Inclusive, tivemos audiências no Supremo Tribunal Federal sobre isso. O que acontece é que os juízes dão laudos baseados no seu sentimento e não na informação científica. Eu já dei remédios que custaram $250 mil, que não fizeram efeito nenhum nas pessoas, né? E eu fui obrigado a dar para uma decisão judicial. Eu montei um comitê científico para discutir as decisões judiciais. A maioria dos juízes se referia, mas alguns não se referiam. Eu acho que os juízes que estão permitindo esse plantio de cannabis, eles estão equivocados. São boas pessoas, estão preocupados achando que isso vai ajudar essas famílias, mas a dimensão que isso toma da legalização de uma droga proibida, porque a maconha é proibida, e é proibida porque ela causa muito dano, né, nas pessoas, leva a um outro patamar essa discussão. Não se pode discutir só, não, vamos deixar plantar, porque a disseminação do plantio e a disseminação do uso como se fosse um medicamento, dizendo que o óleo da maconha, porque o que lá na Paraíba estão dando para as crianças é o óleo da maconha, não é o canabidiol. Por isso que é importante separar essas coisas. E essas crianças, claro, pode causar algum efeito em doenças raras, pode causar algum efeito temporário, eu não sei como é que vai ser isso a longo prazo, parece que a longo prazo esse efeito diminui muito, né? Mas de qualquer maneira, tomara que o filho do Gustavo tenha sucesso nesse tratamento, não tô querendo prejudicar nada, só estou dizendo o seguinte, é que os juízes estão decidindo coisas com o coração e não com a base científica. A ciência mostra danos gravíssimos que a maconha causa e a disseminação do consumo vai agravar isso. Isso que a professora Andréa está falando, e eu não fico
triste, nem abatido, porque ela está falando isso, como ela fica quando eu falo, mas eu fico preocupado com a desinformação. Até porque saiu uma pesquisa essa semana, está na rede agora, de 3 pesquisadores da USP, dizendo que esse trabalho que ela está fazendo não tem efeito nenhum. Que a maconha para usuário de cocaína e de crack piora a fissura e não melhora, né? Então, eu acho que a discussão científica tem que ser feita. O que eu acho é que, assim, cocaína tem medicamentos. Vamos plantar cocaína, então folha de coca, plantar árvores de coca em todo o Brasil. É isso que nós estamos falando. Vamos plantar a papoula, que dá o ópio, que dá a morfina, que dá a heroína, né? Vamos deixar plantar livremente, porque tem um efeito, imagina, tem a morfina, que é um remédio, né? Eu acho que é isso, é proibido, porque a sociedade, a humanidade sofreu muito com as drogas. Por que proibiram a maconha? Não foi uma coisa que caiu do céu, os Estados Unidos mandou proibir, que nem tem uma narrativa da esquerda. Não existe isso, porque as pessoas veem o sofrimento, as famílias veem seus filhos piorar. Quer uma crítica ao teu programa aqui? Desculpa, eu vou fazer uma crítica. Não, nós estamos no parlamento, deputado. Eu vou fazer... O senhor lembra que o senhor é deputado, aqui é o local das críticas e dos acordos. Eu vou fazer uma crítica. Se coloca muito, cada programa que eu vou discutir, se coloca a mãe de uma criança que tem uma síndrome rara. Ninguém coloca a mãe do menino que perdeu o filho para maconha, para droga. Porque nós não estamos discutindo o uso de droga. Mas estamos discutindo, aí é que é a nossa diferença. Se nós estamos discutindo a possibilidade de ter uma disseminação do plantio de drogas, do consumo de drogas no Brasil, nós estamos discutindo drogas. Ministro... Isso aqui não dá para separar, com essa coisa cândida, eu estava numa reunião lá, está o deputado Marcelo Freixo, o deputado Dutti, eu fui na comissão, fui debater na comissão. Não, nós estamos preocupados só com a maconha medicinal. Vamos combinar, nós estamos aqui falando gente grande. Ministro, né? Só com a maconha medicinal. Eu quero passar para a segunda parte. O Marcelo parte. Freixo defende a liberação de todas as drogas, que o crack tem que ser controlado, mas tem que ser liberado. Ministro, isso aí é a porta de entrada da liberação das drogas no Brasil, Ministro, essa discussão de maconha medicinal. Eu preciso passar para a segunda parte do programa, mas antes eu gostaria de dar a palavra para a professora em relação ao comentário que foi feito quanto à sua pesquisa. Bom, enfim... Pode ser que ela desminta a outra, né? Não, o que eu gostaria de dizer é que, mais uma vez, a gente não consegue nem avançar na ciência no nosso país e nem discutir claramente sobre o tema, porque o assunto ele é interditado tanto pelas visões moralistas e as visões que não são corretas, visões equivocadas, e com essa desinformação. Então, o que acaba acontecendo num debate como esse é que a gente acaba disseminando para quem está assistindo a gente informações que são equivocadas e que são alarmistas e traz um temor, né? Isso é ruim, isso não favorece, isso não faz com que avancemos num debate que é o que o mundo discute e o que o mundo avançou. E que, mais uma vez, a gente vai ficando nos últimos lugares quando o debate é esse. Enfim, a ciência precisa avançar no nosso país sobre esse tema e que para que avancemos e que que a gente tenha novos estudos que demonstrem, como por exemplo esse meu, a gente tem que desinterditar o debate e desinterditar a ciência. Então, a partir do momento que a gente puder, enquanto país, enquanto Estado, enquanto agência, como o caso da Anvisa, autorizar financiamentos, autorizar as pesquisas a executarem para ver, de fato, então, quais são. Porque é muito simples a gente dizer, não, a maconha só faz mal por causa disso, e o que essas pessoas estão melhorando é só uma ínfima parte de doenças que são favorecidas. Como assim? Né, assim, se a gente não consegue pesquisar de uma maneira muito mais ampla o assunto. E só para concluir do que você falou, a minha pesquisa, ela trabalha com o canabidiol para os usuários de crack. Essa pesquisa, a qual o ministro menciona, é uma pesquisa que foi feita com pessoas que usavam crack e também usavam maconha. Tinha ali um poliuso, e é indiscutível que quem faz o poliuso de drogas tem prejuízos. Nós não vamos discutir isso aqui, o método da pesquisa, eu li essa pesquisa que ele se refere. Enfim, o fato é, redução de danos, que é o que a maconha muitas vezes é utilizada na perspectiva não medicinal, como nós estamos discutindo agora, mas sim de uma maneira medicinal, entre aspas, em que o usuário de crack muitas vezes usa cannabis para dormir, para se alimentar, porque o crack é muito danoso, né? É o que muitas vezes ocorre, mas não é
o que a gente está discutindo e o que a minha pesquisa vai averiguar é se o canabidiol, o óleo de cannabis, ele melhora as pessoas que são usuárias de crack, tanto do uso quanto da qualidade de vida como um todo. Eu quero passar para a segunda parte do nosso debate. Em novembro do ano passado, a Comissão de Agricultura da Câmara realizou uma audiência pública sobre a oportunidade econômica que pode haver no plantio da cannabis. Eu conversei sobre essa reunião em um outro programa da TV Câmara com o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, que é o presidente da Comissão de Agricultura. E eu separei um pequeno trecho da fala dele para a gente conversar aqui agora. Vamos ouvir. Esse assunto está sendo discutido há algum tempo, mas no começo do ano a gente percebeu que criou algum corpo, inclusive com a manifestação do próprio presidente da Anvisa. O que nós não podemos fazer, eu como presidente da comissão, é ver esse assunto à tona, né? Uma parte a favor, outra parte contra, e sem discutir, por exemplo, eu vejo muitas questões, falar, é lobby de empresa canadense, americana e tal. Eu falei, pera um pouquinho, nós estamos na Comissão de Agricultura, né? A gente percebe que a coisa está desenvolvendo, esse assunto pode ser aprovado e pode não ser aprovado, a gente tem que respeitar que isso é voto, né? A democracia é isso, mas eu não poderia, enquanto presidente da Comissão de Agricultura, me furtar a discutir a ciência, né? E principalmente a questão seguinte, a cannabis, então, vai dar na lua, vai dar na terra, né? Muito discutido por quê? Porque isso aí pode ser uma alternativa, se caso for aprovado. Eu mesmo não tenho opinião formada, mas não vou fugir ao debate. Aprendi muito, estou aprendendo, lendo, até o Marlon falando muito com a gente, e o Osmar Terra, que é contra, também tem uma posição muito firme. Mas eu vejo o seguinte, qual seria a maneira de regulamentar esse plantio? Ministro, o senhor foi inclusive citado na fala do deputado. Com direito à resposta. É isso. O senhor é deputado, conhece muito bem essa casa, sabe que esse debate vai acontecer, já está acontecendo aqui. E como é que o governo pretende encarar esse debate que acontece aqui na Câmara dos Deputados? O governo vai debater, né? Eu sou autor da lei que foi aprovada esse ano, inclusive pelo Senado, que aumenta o rigor contra plantio e consumo de drogas no Brasil. Essa casa aprovou isso esse ano, agora no meados de 2019, né? Não tem um ano ainda, né? Então é um debate, né? Eu gosto muito do Pinato também, eu tenho meu amigo pessoal, né? Mas é um equívoco achar que agora, porque está se discutindo, então vamos discutir o plantio para outros fins, juntar, o lobby todo fala isso. Se tu pegar a Folha de São Paulo, a primeira semana de outubro, a Folha de São Paulo fez matérias de página, 2 terços da página, entrevistando alguém e tal, que na verdade é uma propaganda disfarçada da liberação da maconha, né? E embaixo, 1 terço de baixo, era uma propaganda paga do grande laboratório, dos grandes empresas canadenses que estão investindo bilhões nisso aí, né? E dizendo o seguinte, Verde Médio o nome, cura tudo, 30 doenças são curadas pela maconha. Uma mentira descarada, isso não tem pesquisa nenhuma que mostra isso, né? Tem um lobby atrás disso, não dá para ignorar, entendeu? Um lobby que está pressionando para o Brasil liberar, né? É um lobby poderoso, um lobby que fez a cabeça do Mujica, lá no Uruguai, que agora está pagando um preço altíssimo, aumentou em 60% o número dos homicídios só no último ano, piorou o tráfico, piora tudo. Tu acha que o traficante vai ficar olhando? Não, vamos plantar agora, vão ser regulados, o traficante vai ser regulado. Isso não existe. O traficante tem que botar na cadeia, não tem que proibir, não pode deixar as coisas... Esse grupo, essa cooperativa lá da Paraíba, teve uma, não sei se é verdade ou não, mas teve uma controvérsia que estavam fornecendo para traficantes. Não estamos no Brasil, minha gente. Esse negócio não é... O juiz pode ser bem intencionado, mas o resultado da decisão dele pode ser uma tragédia. O que eu acho é que nós não podemos achar que nós estamos... agora vai ser commodity, porque vai fazer papel... Tem muita... Eucalipto dá muito mais papel do que maconha, entendeu? Isso aí é uma bobagem, né? Por que não planta, então, árvore de coca, arbusto de coca? Por que não planta a papoula? É uma flor linda. É linda a papoula. Já viu a papoula? É linda. A papoula é maravilhosa. Muito mais bonita que a maconha. Uma flor, é uma plantinha, não tem nada. Mas ela dá o ópio, a morfina e dá um medicamento. Então, tu pega o medicamento, ninguém autoriza. É proibido plantar maconha no Brasil. É proibido plantar. Por quê? Porque a sociedade... em séculos, sofreu muito com o consumo desse tipo de droga. É por isso que foi proibido. Não é porque tem maldade atrás, preconceito. Eu discuto só a ciência aqui. Eu discordo da doutora Andréia,
que tenta me colocar como um conservador, preconceituoso. Não, eu vim para isso, eu não me preocupava com a questão de drogas. Eu vim pela constatação científica que eu tive que enfrentar a epidemia do crack no Rio Grande do Sul, quando ela explodiu em 2006, e eu acabei tendo que estudar o assunto. Minha tese de mestrado é de neurociência, trata da questão de drogas também. Eu conheço esse assunto, conheço cientificamente, eu estou discutindo cientificamente, aqui não tem preconceito nenhum. Claudinha, você quer... Eu quero falar com a professora, cientificamente, como o ministro acabou de falar, para quem estuda esse assunto, esse tema, é possível, até assim, porque a gente como leigo fica em dúvida, né? É possível regular esse plantio, controlar, fiscalizar? Quer dizer, existem outros exemplos de culturas que, enfim, não eram proibidas ou tinham restrições e que a ciência pôde estudar? Na verdade, quando o ministro diz, né, que a maconha é proibida há séculos porque faz mal, não é bem esse a razão pela qual a proibição existe. Se a gente for falar de lobby, a gente vai falar a droga que causa maior problema e que é mais consumida no mundo, que é o álcool, né? Então, assim, se a gente for falar de lobby, a gente vai falar do lobby da indústria do álcool, que é a indústria que é a droga mais danosa, pessimamente regulada no nosso país. Para responder a sua pergunta, a gente tem uma droga maravilhosamente regulada no nosso país, que é o cigarro, né? Hoje, nós temos, com uma campanha que vem de pelo menos 2 décadas de comunicação, de informação responsável, de educação sobre drogas. Então, a gente trabalhou ao longo de pelo menos 2 décadas, para então o Brasil virar hoje um exemplo no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, de um país que regula o tabaco de uma maneira exemplar. A gente não teve que proibir o tabaco, a gente não teve que colocar ninguém na cadeia porque usa tabaco, a gente trabalhou com o que a ciência nos oferta, que é pesquisa, informação responsável, dados científicos, para então a gente poder dizer realmente o cigarro ele é um grande problema. E com as outras drogas, nesse caso que a gente está discutindo, a maconha, a mesma coisa deveria ser feita. Ou seja, o Estado reconhecendo que nós tivemos um aumento exponencial de solicitações de importação. A gente vem tendo um aumento de habeas corpus para que as pessoas plantem maconha em casa para dar remédio para os seus filhos. Com esse avanço das pessoas tendo informação sobre o benefício dessa planta, se o Estado continuar remando contra essa corrente, a gente vai aumentar a judicialização da saúde e a gente vai diminuir ou evitar com que a ciência avance estudando essa planta. Quer dizer, por exemplo, a minha pesquisa ela tem recurso público da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal que financia a pesquisa. Ou seja, é uma agência de fomento que deu recurso para uma pesquisa absolutamente transparente, absolutamente regulada, que tem tudo quanto é documento sendo completamente fiscalizado, regulamentado, etc. Por quê? Porque foi uma aposta de uma agência que falou, não, vamos ver então o que a gente pode obter do resultado dessa pesquisa. É isso que a gente precisa. Enquanto nós não investirmos na ciência no nosso país, e nós temos excelentes pesquisadores, excelentes cientistas de várias universidades que pesquisam esse tema e que não estão interessados nesse lobby, né? É um absurdo a gente ter que fazer ciência, ter uma dificuldade tremenda para fazer isso e ainda receber essa roupagem de que estamos fazendo lobby para maconha. Então, assim, isso é muito ruim e a nossa ciência não avança nesse sentido. Quando a gente fala em produção de cannabis sativa em larga escala, que é a discussão que aconteceu na Comissão de Agricultura, a possibilidade de se tornar uma commodity, que já existe, já existem fundos de ação ligados a isso no mundo e tal, existe com certeza uma preocupação em relação à segurança, né? O Brasil é um terreno, é um país que tem condições climáticas muito propícias para a produção da cannabis, mas que existe com certeza uma preocupação, principalmente quando a gente pensa em fronteiras, né, em regiões isoladas, como nós temos muito. Então, quero trazer para o nosso debate o Luiz Antônio Baldes, que é um policial, presidente da Federação dos Policiais Federais. Luiz Antônio, boa noite. Você nos ouve bem? Sim, boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Luiz Antônio, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema, sobre essa questão do plantio da cannabis, para 2 fins.
né? Ou para fins medicinais, que seriam numa escala menor, ou para fins de commodity, a sua visão em relação a isso. E aproveitar o conhecimento que o senhor com certeza tem em relação a isso. Quando se fala de cannabis, se fala muito do teor de THC, né? que é a parte psicotrópica, vamos dizer assim. Há quem diga que existem produtos com baixíssimo teor de THC e há quem diga que não, que tudo depende da exposição do tempo, o tempo de exposição ao sol. Gostaria que o senhor tratasse desses 2 pontos. Ok, nesse debate hoje, pelo que eu acompanhei até agora, nós temos todos os componentes para fazer essa análise sobre a liberação da maconha ou a autorização do Estado para uso medicinal. Você vê que são várias questões totalmente diferentes, mas que trazem e devem trazer sempre esse componente de pesquisa, né, da necessidade real do brasileiro de se ter a maconha como um componente medicinal, apesar de ter várias substâncias, como bem disse o ministro, só de princípios ativos são 113, então substâncias em si são muito mais, né, passa de 4 centenas, então há que se ter estudo e isso deve ser incansável, porque todos os países onde houve autorização, houve essa preocupação anterior, né, com o que se ia fazer com a liberação e se aquilo ia servir de degrau para uma coisa a mais. Nós temos uma região no Brasil que chama Polígono da Maconha, que sempre deu enorme trabalho para a Polícia Federal, para as polícias locais também. Mas lá, quando se chega lá, nós temos a certeza de que é uma plantação ilegal. Nós estamos falando de um estágio, a partir de agora, com autorização para fins medicinais, que pode muito bem ser utilizado, né, com força de obra para outros tipos de autorização. E não precisamos também ir muito longe, vários países passaram por esse processo. E o Brasil, infelizmente, tem uma grande dificuldade de adequar as realidades sociais à construção de leis para regular essa nova realidade social que seja, ou da área da saúde. E o uso medicinal do CBD, ele tem mostrado grande utilidade, resultados em si, em vários tipos de tratamento. Nós já temos acompanhado isso também. Agora, o THC e outros princípios ativos que têm o efeito psicoativo, ele tem que ter a nossa preocupação. E daí nós temos a posição da pesquisa, que a professora traz muito bem, temos a preocupação do Estado, que o ministro traz bem, e ter a curiosidade de todos os brasileiros, trazer por vocês, jornalistas, o Cláudio e a Maristela. Então, nós temos que manter o debate nessa linha. Para efeito de segurança pública, o Brasil ainda tem as instituições muito atrasadas em suas fiscalizações, tanto a Polícia Federal, com a quantidade de pessoal limitado para esse tipo de trabalho, né? Nós temos ainda que avançar na questão das pesquisas, para que a segurança pública, como cumpridora das leis e da ordem que tiver válida no momento, nós vamos ter que cumprir. Agora, nós podemos trazer um balizamento do que seria mais útil e profícuo para o combate pela segurança pública, né? Nós não podemos tratar de uma liberação também feita sem qualquer análise, sem estudos próprios para o Brasil, adequados à realidade brasileira, porque senão nós vamos ter mais espalhamento da criminalidade, como o Uruguai está sofrendo agora, como a Holanda sofreu também quando liberou a maconha, com alguns tipos de drogas sintéticas, porque a maconha foi entendida como um degrau para essas novas drogas. Então, tudo isso tem que ser analisado nesse pacote. Luiz Antônio, o meu colega Cláudio quer lhe fazer uma pergunta, nós estamos caminhando já para o encerramento do programa. Pois é, eu só queria aproveitar a sua experiência como policial federal para saber quais são as principais dificuldades da Polícia Federal nesse combate ao plantio ilegal de maconha. Você citou o polígono da maconha, que é lá no estado da minha família, lá em Pernambuco. Que dificuldades hoje em dia se tem em erradicar essas plantações ilegais e que fomentaria essa preocupação com essa liberação para outros fins? Olha só, no aspecto de combate, tanto a droga que entra pelas fronteiras, quanto a que é plantada, produzida no Brasil, nosso combate ainda é deficitário. Nós chegamos a alguns momentos de sucesso, sequenciadamente estamos batendo recorde de apreensão, a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, recorde atrás de recorde. E mesmo assim, nós ainda temos muita droga entrando no país e também sendo produzida no país. Qual que é o confronto que nós vemos entre se importar droga, como é o caso do relato do pai aí do Gustavo,
ele fez uma importação autorizada individualmente pela Anvisa para o fim medicinal. Do ponto de vista médico de saúde, eu creio que está perfeito. E nós temos um órgão muito competente trabalhando nessa fiscalização, que é a Anvisa. Caso haja qualquer desvio, óbvio, a Anvisa aciona a Polícia Federal, nós temos a Receita Federal também, que pode fazer esse tipo de fiscalização. Mas essa droga que entra em grandes lotes pelas fronteiras e também a que é produzida no Brasil, ela dificilmente vai ter um controle eficiente pelo Estado. E olha só, nós somos um país em que nós não conseguimos fiscalizar nem a nossa carne, nosso leite. A Polícia Federal já tem várias operações sobre questões de fabricação do leite, de adulteração, de utilização de carne, até com validade vencida, né? Já em estado até de putrefação. Então, olha só, nós não podemos deixar hoje que o Brasil desvie toda a sua força de fiscalização, todo o seu poder de controle para um produto novo que ainda é passível ainda de muitas discussões. Nós temos ainda que aprimorar o nosso conceito de fiscalização sobre a carne, sobre o leite, sobre produtos básicos, antes de se falar em plantio para fins recreativos, vamos dizer assim. Enquanto for o foco uso medicinal e importação, eu creio que nós estamos num espectro de controle pelo Estado brasileiro. Se nós formos avançar, nós vamos ter que estruturar mais ainda. Ok, Luiz Antônio, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no nosso debate. Professora, eu tenho aqui nós estamos caminhando já para o final da nossa conversa, mas eu tenho aqui alguns comentários. Tem pessoas muito preocupadas com o que colocou aqui o ministro, de que isso possa ser um passo para a liberação das drogas, né, que isso possa levar ao consumo desenfreado. Mas tem também um comentário do Antônio Clarino, do Espírito Santo, do Pinhal, São Paulo, e eu acho que deve ser a dúvida talvez de muitos outros pais. Ele diz que é pai de uma criança autista, né, que tem muitas crises, diz que viu o anúncio do nosso programa, e ele quer saber como é que ele pode obter maiores informações de como proceder e tal, para, junto à Anvisa, conseguir autorização para a importação do medicamento. Bom, o autismo hoje é uma das doenças que vem aumentando, aqueles dados que você apresentou no início do programa. Os casos de autismo é um dos grandes responsáveis também por esse aumento, justamente porque observou-se que há uma melhora importante do funcionamento dessas pessoas, dessas crianças, né, na melhora da sociabilização, porque o autismo incide numa dificuldade de interação, né, as pessoas têm um prejuízo, especialmente nessa parte social, e tem casos de pessoas com autismo que têm autoagressividade, enfim, essas crises as quais eu imagino que esse espectador menciona. Enfim, então o autismo hoje é um problema que vem sendo bastante estudado, os benefícios da cannabis medicinal. É um problema novo no sentido de que observou-se que para esses casos a cannabis também funciona e vem tendo uma série de estudos olhando para isso. Então acho que o que é importante, eu vou responder a pergunta de como ele faz, mas acho que o que é importante destacar? É importante destacar justamente com esse exemplo que se a gente não ampliar a possibilidade de pesquisas para que a gente cada vez mais identifique doenças possíveis que melhoram a qualidade de vida das pessoas com a cannabis, a gente vai ficar sempre nesse debate, sempre com essa perspectiva um pouco de perseguição de que a gente está querendo isso para fins recreativos, etc., né? Enfim, então acho que é importante dizer que para fins medicinais a gente precisa de evidências científicas e, repito, o nosso país tem plenas condições de pesquisadores para realizar isso. Para que esse telespectador possa fazer a importação para o filho dele, ele tem que fazer um requerimento junto à Anvisa. Os processos foram bastante facilitados hoje, então, quer dizer, até isso mudou, né? Antes era super burocrático e a Anvisa observou que o aumento dos pedidos foi bastante significativo e que, então, se facilitou os processos para importação. Então, ele pode, junto no portal da Anvisa, a Anvisa é super eficiente nesse sentido, tem todas as informações para ele poder solicitar a importação. Ele precisa de uma prescrição médica, de um médico autorizado a prescrever canabidiol e ele faz a importação. Ministro, nosso programa está caminhando para o final. Eu queria ouvi-lo só em relação a um último ponto. O senhor, como médico, né, como interessado nessa questão da saúde, um órgão como a Embrapa, por exemplo, hoje não pode desenvolver qualquer estudo em relação a cannabis ou coisa parecida, seus princípios, porque não pode plantar.
né? A professora comentou da autorização especial que obteve para fazer estudos nessa área. O Brasil, eu estou falando de indústria farmacêutica, o Brasil não corre o risco de, diante desse impedimento, ficar para trás nessa corrida? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu não estou, em nenhum momento aqui, eu acusei a professora Andréa Galassi de ser lobista, né? Tá ganhando para fazer o que ela está fazendo, de alguma empresa. Eu sempre disse que atrás desse movimento existe um lobby que não é necessariamente o que ela faz por convicção. Ela tem a convicção que ela acha. Eu imagino que ela acha que tem que liberar as drogas, que não tem problema, que tem que regular, que é esse mundo ideal, né, que se coloca. O que eu estou dizendo aqui, aí eu pego, para te responder, eu vou pegar a questão da Anvisa. A Anvisa, na verdade, o presidente da Anvisa queria liberar o plantio. Sim. Foi esse o objetivo da Anvisa, naquele... E esse objetivo não foi alcançado, foi proibido, continua proibido, é lei. O juiz não devia ter autorizado, ele autorizou com o coração, lá na Paraíba, em outros lugares. É lei, é proibido maconha, é proibido usar, ela é uma droga pesada, ela não é uma droga leve, né? E eu falo isso como médico. Então não é o que a Anvisa decidiu foi o seguinte, essa substância que é importada, né? Ela pode ser importada para pesquisar aqui até ter o canabidiol sintético, mas vendida na farmácia. Sim. Como medicamento, não como fumar, fazer óleo de droga, né, para usar e tal, porque aí tem as outras substâncias todas que vão causar danos definitivos, né? Então a decisão da Anvisa, nesse ponto, ela foi boa. Eu não tenho nada contra a importação, se as pessoas estão... Agora, usar o canabidiol, né, como medicamento, se ele tem efeito comprovado em alguns tipos de doença. Sim. Ponto. O que não pode é achar que vai curar tudo, que a maconha medicinal, o óleo da maconha, fumar maconha. Na Califórnia, ela começou com essa história de maconha medicinal para depois legalizar a maconha. Quando ela, em determinado momento, tinha mais de 80% das pessoas que estavam usando a maconha, fumando maconha para dizer que era remédio, que melhorava não sei o quê, melhorava dor, melhorava isso, melhorava aquilo, 80% não tinha doença nenhuma. Só pegavam uma receita, iam lá e compravam maconha. E aí criou o clima para legalizar. E a Califórnia está sofrendo, como o Uruguai está sofrendo, como o Colorado nos Estados Unidos está sofrendo, os efeitos dessa liberação. Ministro. Então, o que eu quero dizer, para terminar, não pode aumentar o número de pessoas com transtorno. Os nossos jovens têm que ser protegidos da doença mental. Os nossos jovens têm que ser proibidos. Hoje a maior causa de interdição de jovens é a maconha. Jovens que ficam interditados para o resto da vida. Nós temos que proteger, e nos próximos programas eu te sugiro que bote o depoimento das mães das crianças que perderam seus filhos para a droga também. Ministro, muito obrigado por sua participação aqui no nosso debate. Espero que no próximo programa, quando a gente fizer isso, a gente conte com a sua participação. Só me convidar. Professor, eu quero agradecer também, mas eu quero dar para a senhora 30 segundos para responder a fala do ministro, que a senhora talvez seja favorável à liberação dos usos das drogas. O ministro fala, né, que eu sou favorável à liberação das drogas e isso é horrível, né? A gente ter esse tipo de ser intitulada dessa forma. Isso é uma coisa que não corresponde ao trabalho que eu executo. Eu sou uma pessoa que trabalho na pesquisa relacionada às pessoas que têm dependência de drogas, trabalho sim na perspectiva medicinal e acredito que uma regulação responsável da cannabis no nosso país iria favorecer ao invés de prejudicar. Tem muito que se estudar sobre a cannabis, porque não é ação e reação. Professora, muito obrigada. Espero contar com sua participação e com o seu obrigada. debate. Meu colega Cláudio Ferreira também. Muito obrigada, Claudinha. Obrigado pela parceria. Muito obrigada. Na terça-feira, muitíssimo obrigada a você que participou, que nos prestigiou com a sua audiência. Na próxima terça, nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Os prazos para os municípios elaborarem planos que tratem dessa questão são sucessivamente prorrogados. Mas uma proposta em debate na Câmara condiciona o repasse de verbas federais para a área à existência de um órgão para cuidar do tema. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na terça, às 7 da noite, ao vivo aqui na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.